Olá pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês como criar um gráfico da perda de carga em função da vazão. Lembrando que este vídeo é uma continuidade de outros dois vídeos que eu fiz sobre um experimento realizado no laboratório da Faculdade de Pitágoras, experimento de perda de carga em tubos. No vídeo anterior, nós mostramos como fazer um tratamento prévio dos dados coletados, inclusive calculando a perda de carga experimental e a perda de carga teórica usando as equações de Darcy e de Reis-Williams. Então, para recordar, nós temos aqui três tabelas. Eu estou usando aqui o Excel 2016. A primeira tabela contém os parâmetros como massa específica da água, viscosidade, o diâmetro interno do tubo, o comprimento do trecho de tubo considerado. Nós usamos na prática tubos de cobre, o volume de água considerado para a medida de vazão, a rugosidade relativa do tubo. Aqui embaixo nós temos o fator de conversão de kgf por centímetro quadrado para Pascal. Essa segunda tabela é relativa às variáveis medidas, ou seja, foram efetuadas 4 medidas de vazão. Para cada medida foram feitas a medida de 3 tempos de coleta de volume de água, T1, T2 e T3. Posteriormente, efetuamos o cálculo do tempo médio. E também lá na tubulação medimos as pressões relativas à posição 1, que é o início do trecho de tubo, em kgf por centímetro quadrado, e a posição ao final do tubo, que chamamos aqui de P2, também em kgf por centímetro quadrado. A última tabela mostra as variáveis calculadas. Como o nosso interesse é fazer um estudo comparativo entre a perda de carga experimental e a perda de carga teórica, usando as equações de Darcy e Reis-Williams, para isso é necessário calcularmos algumas variáveis antes, como por exemplo a vazão volumétrica em metros cúbicos por segundo, a velocidade média, o número de Reynolds e o fator de atrito. Aqui também criamos duas colunas para compararmos o desvio percentual entre o valor de perda de carga dado pela equação de Darcy em relação ao valor experimental e também o valor do desvio dado pela equação de Reis em relação ao valor experimental. Observem que, como no vídeo anterior já comentamos, a equação de Darcy ela fornece aqui um desempenho um pouco melhor. Bom, nem sempre é possível analisarmos a relação ou o comportamento de duas variáveis através de tabelas de dados, especialmente com tabelas com centenas ou até milhares de informações. Através de um gráfico, essa análise é facilitada. Então, neste caso, vamos mostrar como construir esse gráfico aqui usando o Excel 2016. Uma vez com os dados já calculados, fica muito fácil fazer isso. Então, nós vamos aqui no menu Inserir. Observe que aparece essa barra com várias opções. Tem aqui a opção de gráficos. No Excel é possível criar vários tipos de gráfico. Mas para o nosso propósito, como efetuamos um estudo experimental com medidas de poucos pontos, o gráfico mais conveniente é o tipo de dispersão com marcadores ou com pontos. Então observem que, clicando no gráfico de dispersão, o Excel ele já cria uma área de plotagem. Então, deixa eu voltar aqui, vou apagar essa região de novo. Como é que eu fiz? Eu venho aqui em iniciar, em gráficos. Então, observe que eu clico aqui no gráfico de dispersão, e aparece a área de plotagem. Eu vou redimensioná-la para melhor facilitar a visualização do gráfico. Observe que não tem nenhuma informação no interior do gráfico. É necessário introduzirmos as informações que queremos para construir o gráfico. Lembrando que nós vamos construir um gráfico bidimensional, onde na vertical estarão os valores de perda de carga e na horizontal valores de vazão. Tem duas formas de fazer isso. Eu posso clicar com o botão direito do mouse, aparece essa janela com a opção aqui, selecionar dados. Ou você pode vir em design, aparece também a opção selecionar dados. Clico nela, aparece essa tela. Então, nesse caso, eu vou ignorar a primeira parte e vou vir aqui em adicionar. Ou seja, eu vou adicionar os dados para a construção do gráfico. Então, apliquei adicionar. E aparece aqui a primeira opção, editar série. Então, vou colocar o nome para série, ou seja,
tá? Nós queremos primeiro colocar as informações relativas à perda de carga experimental. Então, para facilitar a identificação, vou escrever experimental. Bom, o Excel, tá? Todos os valores na horizontal, para ele é X, para ficar fácil de referenciar. Na vertical é Y. Quem nós queremos, tá? Os valores na horizontal? No caso, é a vazão volumétrica. Então, observe que eu vou na tabela, seleciono a coluna com os valores de vazão, tá? Aparece aqui, tá? Contornando ela, uma linha tracejada, né? Dinâmica, tá? E pressiono Enter. Vou nos valores de Y, que vão corresponder à vertical. Então, nesse caso, eu quero que seja perda de carga experimental. Seleciono os valores da coluna, pressiono Enter, tá? E dou OK. Observem que o Excel já posicionou os pontos no gráfico. Bom, mas nós queremos adicionar mais informações, como, por exemplo, também valores de perda de carga, usando a equação de Darcy e Reis-Williams. Então, para isso, volto aqui novamente em adicionar, tá? Agora vai ser Darcy, valores na horizontal. Novamente, seleciono os valores de vazão na coluna, dou Enter. Na vertical, agora eu vou até a coluna que corresponde aos valores de perda de carga da equação de Darcy, seleciono-os, pressiono Enter. Observem que o Excel, tá, já reposicionou esses valores na área de plotagem, tá, e com uma outra cor para facilitar a distinção entre eles. Ok. Vou adicionar agora mais informações relativas à perda de carga usando a equação de Reis-Williams. Então, vou escrever aqui Reis-Williams, ou Reisen, só para facilitar a identificação. Selecionar novamente os valores de X, ou seja, corresponde aqui à vazão, do Enter. E os valores de Y, que é a perda de carga usando a equação de Reis-Williams. Enter. Ok. Ok em tudo. Tá, observem que ele reposicionou, tá, os dados, tá, na área de plotagem. Tá? Lembrando que na vertical temos a perda de carga e na horizontal a vazão volumétrica. Bom, nesse atual estágio, o gráfico ainda não está pronto para ser usado, por exemplo, num relatório técnico. Ainda precisamos colocar algumas informações, como, por exemplo, legenda, tá, e títulos nos eixos. Tá? Você não vai, tá, introduzir um gráfico num relatório sem títulos de eixos. Tá? Os títulos dos eixos são informações importantíssimas, né, para a gente saber que variáveis estamos analisando no gráfico. Bom, então observe aqui no Excel 2016, quando a área de plotagem está selecionada, como nesse caso aqui, aparece esses 4 quadradinhos ou símbolos, tá, do lado superior direito. Vamos clicar aqui no primeiro, sinalzinho de mais. Abriu, tá, essa pequena janela com algumas opções de marcação. Então vamos escolher aqui, ó, título de eixo e legenda. Então observe, tá, que apareceu uma legenda, onde as bolinhas em azul são as informações da área experimental, tá, vermelho, equação de Darcy, e verde, equação de Reis. E aqui na horizontal aparece um campo de texto para introduzir o título do eixo horizontal. Então, como é vazão, vou escrever literalmente, tá, vazão. Mantendo aqui dentro, vazão. Eu vou colocar a unidade que nós usamos para mostrar valores de vazão. Então, é metros cúbicos por segundo. Bom, vou colocar esse 3 aqui, tá, como expoente, ou seja, um sobrescrito. Como eu faço isso? Então, observe que eu estou aqui na primeira linha da janela, tem essas opções, ó, esse x ao quadrado e esse x com o índice 2 inferior. Esse aqui é o primeiro x, representa sobrescrito, e o segundo x representa subscrito. Ao clicar no primeiro, observem que o 3 agora virou uma potência. Então, indica a vazão em metros cúbicos por segundo. Bom, vamos alterar o título do eixo vertical. Cliquei nele, selecionei. Então, quem é esse eixo aqui? É o eixo da perda de carga. Então, vou escrever perda de carga. Qual unidade? Metros. Tá, eu escrevi literalmente perda de carga, mas você também poderia colocar a simbologia. Bom, a gente pode fazer mais alguma coisa. Vamos melhorar o gráfico. Tá? Por exemplo, se por acaso, né, desejamos introduzir esse gráfico num relatório e efetuarmos uma impressão em preto e branco, tá? Com certeza a gente não ia perceber muita distinção, tá, nos marcadores, tanto para os dados experimentais, usando a equação de Darcy ou Reis, tá? Porque o símbolo dos marcadores é o mesmo. Então também nós vamos daqui a pouco alterar isso. Tá? Mas primeiramente vamos alterar o seguinte, vamos alterar o formato da representação
dos números da vazão. Como a vazão em metros cúbicos por segundo é um valor pequeno, é mais conveniente colocá-los em notação científica. Então, como é que nós vamos fazer? Vou clicar com o botão direito sobre essa barra que contém os números, no eixo horizontal, aparece essa opção. Então, vamos clicar aqui em formatar eixo. Vai aparecer essa janela do lado direito, e lá embaixo, na opção número, clico nela. Vou rolar um pouquinho para baixo. Então, na categoria, ao invés de usar geral, tá, vamos selecionar aqui notação científica, tá, com apenas uma casa decimal. Pressiono Enter. Observe que os valores foram alterados para notação científica. Lembrando que em computação, tá, é muito comum usar esse E para substituir o vezes 10. Então, por exemplo, né, o que é E menos 0,4? Significa vezes 10 elevado a menos 4. Tá? Vamos fazer a mesma coisa no eixo da vertical. Cliquei com o botão direito, formatar. Tá? Eu vou em números. Nesse caso, só vou alterar a quantidade de dígitos decimais. Então, em casas decimais, altero de 2 para 1. Digito Enter. Bom, mais alguma coisa que pode ser alterada? Sim. Eu, por exemplo, tenho preferência por alterar o tamanho do título de eixo e dos números das escalas horizontal e vertical. Então, vamos começar pelos números das escalas. Então, na horizontal, selecionei os números. Observe que quando eu clico em algum dos números da escala horizontal, o Excel automaticamente seleciona todos. Então, eu venho aqui, ó, em página inicial, onde tem fonte, vamos alterar o tamanho da fonte para 10,5. Faça a mesma coisa no eixo vertical. Cliquei, selecionou, página inicial, tá, tamanho da fonte 10,5. Vamos alterar agora também o tamanho do título de eixo, tanto horizontal como vertical. Então, começando pelo horizontal, cliquei na caixinha, página inicial, vou alterar o tamanho da fonte para 12. Faço a mesma coisa no eixo vertical, página inicial, tamanho da fonte 12. Ainda vou pôr negrito. Então, vou pôr aqui de baixo também, selecionar de novo, página inicial e negrito. Ok. Observe que a gente está melhorando a apresentação estética do gráfico. Bom, ainda na área de plotagem, tá, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma borda em torno da região de plotagem, tá, para a gente poder realmente deixar bem definido, né, os eixos vertical e horizontal. Como é que eu vou fazer isso? Vou clicar com o botão direito na área de plotagem, aparece essa janelinha. Na opção Formatar área de plotagem, clico nela. Tá? Então, observe que está aqui, ó, Formatar área de plotagem. Temos aqui borda, tá? Não está marcado nada. Então, vou marcar a opção Linha Sólida. Então, a bordinha vai ficar com a cor preta e com o tamanho de 1,25. Fechei. Então, observe que ficou agora com a bordinha em destaque. Outra coisa. Tá? Novamente, seleciono a área de plotagem. Aqui dentro do gráfico, o Excel automaticamente introduziu, tá, linhas horizontais e linhas verticais. Clicando no sinalzinho de mais, tá, no canto superior direito, tá aqui. Essas linhas horizontais e verticais são linhas de grade. Então, eu vou seguir a linha de grade. Tem uma setinha justamente aqui na frente da opção. Tá, que eu posso ainda desdobrar isso. Observe que aparece ainda horizontal secundário, tá, e vertical secundário. Bom, então introduzi mais algumas linhas de grade. Tem algumas pessoas que preferem não colocar linhas de grade, tá, mas neste caso eu estou colocando para quê? Porque fica fácil depois, tá, fazermos uma inspeção visual de valores intermediários que não correspondem àqueles que plotamos no gráfico. Bom, qual a próxima etapa agora? Tá, eu vou alterar, tá, o símbolo dos marcadores. Como fazer isso? Então, vamos supor, por exemplo, que quero alterar aqui, tá, os pontinhos, né, que identificam os dados de Reis e Williams para outra coisa. Então, vou clicar sobre eles, pressionar o botão direito do mouse. Então, vou pressionar a opção aqui, né, Formatar série de dados. Então, apareceu essa janela. Então, vou clicar nesse baldinho aqui. Ao clicar no baldinho, aparece aqui, ó, linha. Como a gente não está usando linha, deixa sem. E marcador. Cliquei em marcador. Então, eu quero fazer o quê? Eu quero mudar o marcador. Então, aparece aqui opções de marcador. Ó. Se eu clicar nele, ele desdobra a opção. Se eu clicar aqui na setinha, ele fecha.
Vamos fechar essa borda aqui. Então vamos lá em marcador, tá? Interno, vou manter ele como bolinha, só vou aumentar o tamanho, passei para 6. Ok. Faça a mesma coisa com os pontos em azul. Clique com o botão direito, formatar série, no baldinho, escolha aqui marcador, já está aberto, né? Interno, e vou mudar aqui para um triângulo com tamanho 6. Observem que lá no gráfico já foi alterado. Vou fazer a mesma coisa para os dados de Darcy. Então, cliquei com o botão direito do mouse, formatar série, vou no baldinho, está na opção do marcador. Tá? Deixa eu fechar essa borda aqui. Opções de marcador, interno. Vou mudar aqui o símbolo, o tipo, né, para um quadrado, com tamanho 6. Tá? Fecho isso aqui. Observem que agora, tá, eu alterei, tá, o tamanho e também o símbolo usado para os marcadores. Caso você deseje imprimir em preto e branco, tá, fica fácil agora também de distinguir, né, qual símbolo significa, tá, que tipo de dado. Outra coisa interessante, observem que os dados, tá, estão muito deslocados do lado direito do gráfico. Tá? Vamos tentar distribuir melhor na área de plotagem esses dados. Como assim? Tá? Basta alterarmos a origem horizontal do gráfico. Tá? Observe que automaticamente, por default, o Excel coloca a origem horizontal na vazão 0. Mas eu vou colocar aqui, ó, reposicionar para a vazão em torno de 5 vezes 10 menos 4. Tá? Como é que eu faço isso? Mais uma vez, tá? Sobre os números da escala horizontal, pressiono o botão direito do mouse e formatar eixo. Tá? Aparece essa janela do lado esquerdo, já com as opções aqui, ó, opções de eixo. Tem os limites, tem o mínimo e o máximo. Então, o máximo é 9 vezes 10 a menos 4, como está aqui no gráfico. E o mínimo, por default, está 0. Vou alterar para 5e a menos 4. Colocando dessa forma, 5e a menos 4, o Excel vai entender que é 5 vezes 10 a menos 4. Pressiono Enter. Tá? Observem que ele reposicionou a origem, tá, para 5 vezes 10 a menos 4. Tá, e os dados ficaram, né, melhor distribuídos. Outra coisa interessante. Para a gente poder observar o comportamento assim, visual, tá, com mais nitidez, ainda vou introduzir, tá, nos dados o que a gente chama de uma linha de tendência, ou seja, é um tipo de curva que busca ajustar, tá, o comportamento dos dados. Então, clicando aqui nas bolinhas, né, relativas às informações de Hazen, vou na opção lá embaixo, ó, adicionar linha de tendência. É uma linha que busca ajustar as tendências dos dados. E sugiro, né, quando aparecer a janela, como apareceu aqui, tá, marcar a opção potência, porque é a que melhor ajusta nessa situação. Ok? Tá, então vamos fazer isso também para os dados experimentais. Botão direito do mouse, clico em algum dos símbolos, né, no caso são os triângulos em azuis, e vou lá na opção, tá, adicionar linha de tendência. Vou marcar aqui, tá, potência. Marquei, ok, fecho. Vou aqui na opção de Darcy, de novo, adicionar linha de tendência. Eu vou marcar a opção potência e fecho. Observem que por default o Excel já introduziu, né, na legenda as linhas, tá, de ajuste ou as linhas de tendência ajustadas, tanto aos dados experimentais como a equação de Hazen e Darcy. Tá? Observem que nesse caso já podemos fazer uma pré-análise das informações, tá, que obtivemos, né, a partir do experimento. Tá? Nota-se que, tá, tanto pela equação de Hazen como pela equação de Darcy, tá, os modelos, né, as equações não representaram de forma exata, tá, os valores, tá, em magnitude, né, dos dados experimentais. Mas a tendência, tá, do comportamento, ou seja, tá, o comportamento da perda de carga em função da vazão é a mesma, tá, para as três informações. Bom, essa discrepância, tá, entre os valores obtidos entre Hazen-Williams e Darcy, tá, pode ser explicada como? Primeiramente, é importante lembrar, tá, que a equação de Hazen-Williams só vale para a água em regime turbulento e nela não apresenta nenhum termo que consta, por exemplo, variação da viscosidade ou massa específica. Então isso já é uma fonte de erro, porque quando a temperatura muda, a massa específica muda e a viscosidade também muda, tá, provocando alteração na perda de carga. Bom, a equação de Darcy, tá, é tida na literatura como uma equação mais precisa. Por quê? Primeiro que ela contempla, tá, as informações viscosidade e perda de carga. Ou seja, se o experimento for conduzido em situações de temperatura diferente,
tá, a massa específica e a viscosidade serão diferentes. Tá? Então a equação contempla isso. E outra coisa, que ela também vale para vários tipos de fluido, tá? Não só líquidos, mas como também gases, tanto em regime laminar ou turbulento. Mas só isso não justifica os erros. Tá? É importante lembrar que no experimento existem várias fontes de erro, ou seja, várias fontes, tá, de desvios que podem ser provocados tanto em medidas, tá, como durante os cálculos. E esses desvios vão gerar depois, tá, um desvio percentual dos valores teóricos e experimentais. Por exemplo, na prática, um desvio significativo é na medida da vazão. Só para recordar aqui, tem uma imagem, né, dos alunos fazendo, tá, a parte que corresponde à medida da vazão. Tá? Então o objetivo era o quê? Né? A gente pegava o tubo de saída da bancada, tá, reposicionava ele nessa caixa de acrílico, tá, que ficava suportada sobre o reservatório d'água. Tá? Então um dos alunos acompanhava o movimento da interface de água, tá, percorrendo duas marcações dessa caixa, ou seja, correspondendo a um dado volume de coleta. Então a função dele era acompanhar a interface. Então ele pode introduzir erro neste acompanhamento de interface. Também pode introduzir um erro na hora de tanto acionar como parar o cronômetro digital. Então temos aí duas fontes possíveis de erro. Tá? Outra coisa interessante. Tá? Existe certa incerteza quanto à rugosidade do tubo. Tá? A priori, nós assumimos que eram tubos de cobre lisos. Então a literatura mostra para a gente que para tubos de cobre liso, a rugosidade é cerca de 0,0015 milímetros. Mas com o uso, essa rugosidade pode ser alterada. Tá? Nós vamos simular isso daqui a pouco. Outra coisa, tá? Essa bancada experimental para perda de carga, tá? Que era um conjunto de tubos, tá? Ela chegou no laboratório contendo um manual que não continha as informações relativas aos diâmetros internos dos tubos. Tá? O que eu fiz? Tá? Eu medi os diâmetros externos, como eram tubos de cobre, fui numa tabela na literatura para buscar as informações relativas ao diâmetro interno. Tá? Então, existe também uma certa incerteza quanto ao valor desse diâmetro interno. Tá? Bom, após o gráfico construído, a gente pode verificar então qual o impacto, tá, de algumas incertezas, tá, no comportamento dos dados, sejam teóricos ou experimentais. Por exemplo, tá, no volume, cliquei aqui na opção de volume. Tá, quando eu clico aqui na opção, tá, o valor de volume, observe que aparece essa continha. Tá? Esse produto aqui de 0,14 vezes 0,308 vezes 0,308 corresponde às dimensões da caixa onde foi feita a coleta. Ou seja, né, reposicionando aqui na imagem, ó, essa distância vertical é 14 centímetros, tá, e a largura, tá, ou comprimento, né, e a largura da caixa são de 30,8 centímetros. Essa outra continha aqui, ó, tá, corresponde, tá, a eu subtrair o volume de uma plaquinha de acrílico que tem no interior do reservatório aqui para suportar, tá, essa haste, tá, que veda a passagem de água. Tá? Ok. Vamos supor, tá, que o aluno que efetuou as medidas cometeu um erro aí, tá, na hora de visualizar a interface de mais ou menos, tá, meio centímetro, que olha que é um erro baixo. Tá? Então vamos alterar. Então, ao invés de ele ter visto uma interface com 14 centímetros, na verdade ela tem aqui, por exemplo, 14,5 centímetros. Então basta acrescentar um 5 aqui. Então é 0,145 metros. Então vou clicar Enter e observem aqui o comportamento da mudança no gráfico. Enter. Observem agora, tá, que praticamente, tá, a previsão efetuada usando a equação de Darcy, ela quase que colapsou, tá, com as informações da medida experimental. Tá? Então, ou seja, né, se nós tivéssemos errado, isso não é difícil de acontecer, tá, de cerca de mais no volume de meio centímetro, tá, praticamente a equação de Darcy ela descreve o comportamento, tá, dos dados experimentais. Vamos alterar agora para baixo. Tá? Vamos supor que a gente errou para baixo. A gente, na verdade, estaríamos medindo menos volume do que a gente colocou aqui. Cerca de 13,5 centímetros. Opa, coloquei o valor errado. Então, vou pôr aqui 0,135. Tá? E vou dar Enter. Então, neste caso, a situação
alterou um pouco. Se a gente tivesse errado para baixo, tá, observem que a equação de Ising ela passa a descrever melhor o comportamento dos dados. Tá? Interessante isso, né? O Excel é muito versátil por isso. Tá? Uma vez efetuar os cálculos necessários, tá? A construção de gráficos, etc., tá? Depois a gente pode fazer ou avaliar cenários, tá? Alterando valores de parâmetros. Então vamos voltar aqui, valor da vazão tá? Original. Voltando aqui, perdão. Então vamos voltar aqui para 0,14. Vamos alterar outro parâmetro, por exemplo, como a rugosidade. Tá? Eu já tinha feito alguns testes. Tá? Vamos supor que a rugosidade, ao invés de ser 0,015 milímetros, seja 0,005 milímetros. Tá? Que é um valor bem pequeno de rugosidade. Se clicar em Enter, novamente, tá? A equação de Darcy passa a descrever bem o comportamento dos dados medidos experimentalmente. Tá? Então é interessante que possíveis erros de medida de volume, tá, de rugosidade, também podem alterar o comportamento tá, e a incerteza relativa ao erro, né, na previsão tá, das equações de Darcy e Ising-Williams. Vamos voltar aqui, novamente, à rugosidade original, que é 0,0015. Tá? Com certeza, hoje os tubos não são mais lisos, tá? Mas paciência. Vamos mexer o diâmetro. Tá? Vamos supor que a gente errou para mais. Vamos supor que a gente errou, o erro de medida de diâmetro interno seja de mais ou menos 2 décimos de milímetro, ou seja, 0,2 milímetros. Então aqui vai ficar 13,2 para cima. Então observe que alterando isso, novamente, né, há uma alteração no comportamento das curvas, tá? A equação de Ising passa a descrever melhor o comportamento dos dados experimentais. Vamos alterar aqui o diâmetro tá, para baixo. Então vamos supor que a gente errou 2 décimos para baixo, ou seja, que vai ser 12,8 milímetros. Tá? Observe que nesse caso, tá, a equação de Ising, de Darcy, tá, ela praticamente representa o comportamento experimental tá, com erros aqui tá, muito pequenos. Tá? Bom, pessoal, existem várias possibilidades de análise de comportamento. Tá? O gráfico, como está feito aqui, tá, basta simplesmente selecioná-lo, tá, dar um Ctrl+C tá, e um Ctrl+V num texto tá, para você poder usá-lo né, como parte de um relatório técnico. Tá? Eu espero que tenha contribuído com vocês, tá, colaborado aí um pouquinho né, no seu aprendizado, tanto tá, da forma de calcular tá, variáveis usando o Excel, tá, como também tá, construir e fazer pequenas análises né, através de mudanças de cenário tá, por alteração de parâmetros no Excel. Tá? Então até mais.